Olha eu novamente aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, na Escola dos 40. Vamos fazer mais uma reflexão, mais um vídeo para que eu e você venhamos observar não só a bondade, mas o poder de Deus. A Bíblia diz que no Salmo 46, que o salmista faz uma declaração, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que o monte se transporte para o meio dos mares, ainda que a terra ruja e os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor, a morada do Deus Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveu, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação ele tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando eu olho para essa declaração do salmista, do Salmo 46, é uma declaração de quem tem convicção de que a terra ela se move no caos. Depois da queda do homem, o diabo faz de tudo para que o caos prevaleça na sociedade. Agora, há uma particularidade. A Bíblia diz que aquele povo, o povo que confia no Senhor, será um povo forte. Ou seja, eu e você precisamos entender, irmãos, que independente das circunstâncias que advêm sobre nós somos um povo forte. Nós somos um povo realmente que Deus tem dado em nós o espírito de fortaleza. Não é força humana, não tem nada a ver com a força do braço, não tem nada a ver com confiar em nós mesmos. Tem a ver diretamente com o próprio Deus, com a ação dele no meio do seu povo. Através de quê? Através do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o espírito de fortaleza. E é interessante isso, por quê? Porque a Bíblia relata que todos os homens que eram movidos pelo Espírito Santo fizeram proeza. Quando olhamos para Sansão, a Bíblia diz assim: toda vez que o Espírito Santo se apoderava de Sansão, Sansão era imbatível. Diz a Bíblia que Elias era um homem cheio da presença de Deus, também um homem imbatível. Eu e você precisamos entender que o salmista do Salmo 46 faz um diagnóstico claro daquele tempo, porém a Bíblia é contemporânea. É a palavra viva e do momento de todas as épocas. Significa que Deus ele sempre tem, para mim e para você, a mesma intervenção. Agora, lembra de Marcos, quando Jesus pergunta para o pai do menino e diz para ele assim: você crê no Filho de Deus? A Bíblia diz que o homem fala: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ou seja, é interessante que ele primeiro afirma uma convicção, depois fala para Jesus: olha, ajuda a minha incredulidade. O que vai fazer a diferença na minha e na tua vida é aquilo que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela declara na mente dela, no inteligente, no intuito, só ela sozinha, até porque era uma mulher que sofria de uma doença que, naquele momento, no contexto daquela sociedade, ela não poderia se relacionar, estar perto de ninguém, ela era considerada imunda. Mas ela diz assim: olha, se eu tão somente tocar na veste dele, eu serei curada. Isso é fé baseada, irmãos, realmente em algo sobrenatural. Então eu e você precisamos entender que, por mais que a terra se abale, por mais que os montes rujam, por mais que o caos e a catástrofe aconteça, o que vai fazer eu e você prevalecer é crer que o Senhor dos Exércitos está conosco. É interessante quando eu e você deparamos na palavra de Deus a diferenciação que ele faz sobre aquele que tem fé e aquele que não tem. Jesus andando com os discípulos, ele chega a ficar triste quando ele diz homem de pouca fé, porque ele sabia que o que faria com que eles realizassem todo o propósito que Deus tinha para a vida deles era ter fé.
O apóstolo Paulo, no final da vida, fala: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A Bíblia diz que Abraão era o pai da fé, por quê? Porque Abraão creu onde não tinha como crer, e isso foi lhe imputado como justiça. Eu e você não podemos de maneira nenhuma deixar que a fé no nosso coração morra. Nós precisamos ter a convicção de que a fé realmente vai nos conduzir a aproximar da grandeza de Deus. A grandiosidade de Deus está atrelada diretamente àquilo que nós cremos. Quando nós falamos que o fulano é incrédulo, é porque ele não crê em Deus. Ele não crê no Deus que enviou seu Filho Jesus na cruz para morrer por nós e nós ainda estávamos mergulhados no pecado. Então ele é incrédulo por quê? Primeiro que ele não crê que Jesus morreu pelo pecado dele. Por quê? Porque ele acredita em não ter pecado. Dentre tantas coisas, não acredita que Deus é o Deus que pode mudar a circunstância. Por quê? Porque, na verdade, ele fala, se fosse para mudar a circunstância, o mundo não estaria como está. Sendo que a Bíblia diz, pela boca de Naum, que Deus tem o seu caminho na tormenta. E que, independente do caminho que leve a humanidade, Deus ainda está no controle. O salmista, ele diz o seguinte: o céu é o céu do Senhor, mas a terra ele deu para o filho dos homens. Ou seja, os homens hoje governam a terra e fazem delas aquilo que o propósito de cada um. Deus não intervém na história como as pessoas pensam. Eu vejo, tem um cara que ele entra geralmente ali na live do canal, aqui do nosso canal, dia de semana, ele fala que se Deus fosse o Deus tão poderoso, ele não deixaria que uma criança, fosse violentada por um adulto. Só que a verdade é que, assim como antecedeu o dilúvio, assim também como aconteceu com Sodoma e Gomorra, a sociedade, o homem, o coração dele está tão carregado de coisas ruins que ele, na verdade, faz coisas absurdas. Não surpreende Deus? Claro que não. Por quê? Porque foi o próprio Jesus que deixou descrito qual era a intenção do diabo: roubar, matar e destruir. Enquanto Satanás não vê o caos, ele não está satisfeito. E há muitas pessoas que afirmam e até chegam para mim e falam: olha, pastor, eu vou te falar, o diabo, ele tem pouco tempo. Eu cheguei para uma pessoa há pouco e disse o seguinte: o pouco tempo do diabo é até a igreja ser arrebatada, então ele tem muito tempo. Porque eu e você, a nossa brevidade é de 70 anos. Quando passa disso é pela sua robustez. Se Jesus não disse quando voltaria, nós temos a convicção de que temos que continuar. E com isso o diabo continua aí fazendo a arruaça dele. Já eu e você temos que ter fé para quê? Para não desfalecer. A Bíblia diz que se mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua fé é pequena. Ou seja, eu e você temos que ter o espírito de fortaleza e manter e alimentar ele através da fé. Hebreus fala sobre isso, 11:1. A fé é o fim e o fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. Eu e você precisamos entender, irmãos, que quando a Bíblia faz essas comparações é para que eu e você entendamos Deus como salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Quantas pessoas, e talvez você que vai estar assistindo esse vídeo aí comigo, talvez você também deve pensar que quando você está passando pelo caos, Deus te abandonou. Não, a não ser que você esteja vivendo uma vida de pecado. Mas se você tem o Deus de Israel como seu refúgio, entregou a vida a Ele, você não está entregue à sua própria sorte. Ao contrário, você está na mão do Todo-Poderoso. Mas você tem que ter fé que Ele pode virar esse jogo, que Ele pode mudar essa história. Então, como diz o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que realmente nos deu a vida eterna. Esse é o Deus que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e disse para mim e para você: eu posso todas as coisas. O apóstolo Paulo, quando faz a declaração, é porque ele tinha convicção. Deus é o Deus que pode todas as coisas. E Ele pode todas as coisas. Ele vai fazer todas as coisas? Não sei. Mas mesmo que Ele não faça, temos que continuar crendo nele. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça e te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Curta, se não é inscrito, inscreva no canal e até o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe.